Deus, Senhor, Pai. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Cada exaltando o nome do Senhor. Só Ele estamos. Glória a Deus. É um motivo de alegria, um convite, até já agradeço desde já a confiança do pastor. Quando eu tinha me convidado, eu falei que eu não sou pregador não. Mas todo cristão ele tem o dever de saber de falar do mestre, porque se o cristão ele não souber falar daquele que trouxe a salvação em meio do sacrifício de Jesus para a sua vida, ele tem que rever os seus conceitos. Amém? Aleluias. Eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia em 1 Samuel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Egito ao teu nome. Já estava aqui já marcado separado, mas vou voltar de novo. Glória a Deus. Se os irmãos acharem, pode falar amém. Aleluia. 1 Samuel. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. É isso. É isso. Primeiro livro de Samuel. Deus Santo. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Agradeço a Ele, porque Ele é fiel. Aleluias. Ele é fiel, somos falhos, mas Ele é fiel em nossas vidas. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Verso 1. Houve um homem em Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zuf, Efeteu. E este, aleluias, amém. Irmãos, eu só vou pedir aos irmãos, por favor, graças a Deus, porque senão eu não consigo me concentrar, conversas assim meio paralelas, por favor, porque senão acaba aqui desconcentrando, amém? Voltando aqui ao segundo verso do 1 Samuel. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra é Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aleluia. Os irmãos podem sentar com as vossas Bíblias abertas. Glórias a Deus. Quando veio a palavra, veio o pastor me pedindo para trazer uma palavra. A palavra de Ana é um livro conhecido em meio à igreja. E essa palavra eu venho me refletindo a ela, e o Senhor tem falado comigo, e eu pedi ao Senhor direção. E aqui eu venho meditar nessa palavra durante a semana, e a palavra do Senhor, aleluias, antes de voltar ao primeiro versículo até o segundo, a Bíblia nos fala que o povo judeu, o povo de Israel estava na decadência espiritual. Aleluias. E eu vinha me perguntando porque na questão da nossa irmã Ana, quando o Senhor, aqui mais na frente iremos ler que o Senhor tinha fechado a sua madre, mas Deus ele é onisciente, onipotente. Aleluia, o Senhor dos exércitos, Ele age da forma diferente da nossa lógica humana. Aqui no verso 2, este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina.
e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Naquela época, como os irmãos já leram, já ouviram a palavra do Senhor, quando um homem era casado e a sua esposa não podia dar filhos, a lei naquela época automaticamente autorizava, dava legalidade para ele estar casando com outra. Não que o Senhor aprovasse isso, mas mediante a isso, a Bíblia vem nos relatando a qual Eucana era marido de Ana e a qual ele amava. Só que, porém, como ela não podia dar filhos a ele, foi necessário a casar, ou seja, ou ter a Penina como a segunda esposa, como se fosse uma mulher que era, vamos dizer, barriga de aluguel. Mas o verso 3: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Aqui vemos que o Eucana, o nosso irmão Eucana, é uma pessoa que cumpria os mandamentos. De ano em ano ele subia para adorar o nome do Senhor com a sua família, as suas duas esposas. E ali ele cumpria o mandamento daquela época, ali a qual o povo judeu estava acostumado, mesmo em meio à decadência espiritual, irmãos. Porque quando voltamos mais um pouco antes, vemos que o povo estava na terra prometida, mas porém estava aqui distante de Deus. Glórias a Deus. Voltamos ao verso 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele porção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém Ana dava uma parte excelente, porque quanto ele amava a Ana, porém o Senhor já tinha cerrado a sua madre. Aleluias. Aqui vemos que o nosso irmão Eucana, ele amava a Penina, independentemente, como é bom a gente, quando ama uma pessoa, a gente faz tudo por ela, independentemente do que ela seja, do que ela passe. Mas aqui a Bíblia vem nos relatando que mesmo Ana não dando filhos a ele, aleluias, mas quando havia o sacrifício, quando ele subia para adorar o nome do Senhor, a parte daquele sacrifício ele tirava uma boa parte para Ana, e consequentemente a gente vê que haveria de ter discórdias, porque a própria Bíblia já vem relatando que Penina, na verdade, na vida de Ana, ela foi que, como se diz, foi parte do processo. Aleluias, glórias a Deus. E aqui vemos que quando eles subiam para adorar o nome do Senhor, aqui nós vamos no verso 5: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado-lhe a madre. Verso 6: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado-lhe a madre. Aqui vemos que essa questão, igual eu já tinha até falado com os irmãos, quando Eucana era casado com Ana, e Ana não podia dar filhos, porque naquela época a mulher que não tinha filhos era amaldiçoada, ela tinha alguma coisa que não estava certo nela, e ela só era valorizada quando tinha filhos. E como Ana não tinha filhos, ocasionou que Eucana, estando casando com a segunda esposa, que era Penina, mas sempre tem consequências. Aleluias. E aqui vemos as sucessivas irritações que Ana sofria com a Penina. Aleluias.
E a Bíblia nos relata que ela é uma opositora, uma competidora. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos no verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra ele irritava, pelo que chorava e não comia. Imagina, irmãos, a situação a qual Ana passava. Ana, numa situação que estava, como se diz, Deus tinha fechado a sua madre. E, consequentemente, podemos dizer que ela estava no início de uma depressão, não sei, porque a sua madre tinha fechado, ela não podia ter o que as outras mulheres outrora podiam ter, que era filhos. Aleluias. E aqui vem a palavra do Senhor nos relatando. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E havia essa sequência. Ana, a Bíblia nos relata aqui, glórias a Deus. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Glórias a Deus. Imagine, irmãos, a situação a qual essa irmã passava. Geralmente eu gosto muito de ler esse livro de Ana, porque é um exemplo para nós como igreja. Vemos a calma dessa mulher, mediante a tal situação a qual ela vivia. Uma mulher que tinha um certo controle emocional, porque a situação a qual ela passava aqui, ou era de perder as estribeiras, né? Saindo do Espírito, ou ela no Espírito, era de estar orando ao Senhor, chorando nos pés daquele que é fiel, aquele que é fiel para dar aquilo que pedimos, às vezes sendo da vontade dele. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui venhamos imaginar, eu imaginei que automaticamente na conversa deles, consequentemente ele perguntava a ela, falava de filhos. Ana, quantos filhos você quer ter? Vamos supor, porque aqui não está na palavra, mas eu me imagino que na conversa entre ele como casal e a ele e Ana, né, como casal, sempre havia esse diálogo. E eu vi Eucana dizendo: não sou eu melhor do que 10 filhos. Só que por outro lado entendemos que Eucana, aconteceu que ele foi um pouco incompreensível, né? A mulher sofrendo, a mulher com início de depressão, aí vem o marido, o seu cônjuge perguntar: não sou eu melhor que eu ter 10 filhos? Aleluia. Irmãos, glórias a Deus. Vemos a maturidade espiritual dessa mulher. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, porque na verdade é necessário que venhamos pedir Deus para abrir os nossos olhos espirituais, porque o mundo espiritual ele anda compassante com o mundo físico. Aleluias. E aqui vemos a insensibilidade do Eucana, marido da Ana, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Porque se fosse no modo dos dias de hoje, o que vocês mulheres diziam ao seu cônjuge se dissesse isso para você? Não sou eu melhor do que filhos? Não sou eu melhor daquilo que você mais almeja? Mas independentemente disso que ele falou, Ana continuou, eu creio que continuou no seu foco. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluias. Verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Aleluias. Eli, sacerdote, estava ali assentado numa cadeira junto ao pilar.
do templo do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma. Aí os irmãos me acompanhem. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluias. Vemos aqui como é importante a oração na vida do cristão, irmãos. Aleluia, independentemente daquilo que ele está passando, do que ele vem a passar, seja lutas emocionais, seja lutas familiares, aleluia, seja lutas na área da saúde, na área financeira, aleluia, é necessário que não venhamos deixar de buscar, não venhamos deixar de colocar nos pés daquele que é fiel, aquele que sabe o momento certo de dar a resposta. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, vemos aqui que ela chorava, ela orava ao Senhor. Aleluias, Deus santo, Deus de poder. Aleluias. Aqui o verso vem nos relatando que o sacerdote Eli, a qual estava sentado na varanda, aleluia, junto ao pilar do templo do Senhor. Glórias a Deus. Antecipando ao verso 11, uma coisa que o Senhor agrada, irmãos, é quando o crente, geralmente, ele está numa situação a qual se encontra aqui meio difícil, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, mas o Senhor se agrada quando temos iniciativa. Por exemplo, quando fazemos votos ao Senhor. Imagina só a situação de Ana, mas imagina a sabedoria que ela teve. Aqui no verso 11, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Olha, você vê a audácia de Ana. Ana, a mulher que Deus tinha cerrado a sua madre. Aleluias, ela não tinha filhos. Olha o voto que ela fez ao Senhor. Olha que audácia que ela teve. O Senhor se agrada, irmãos. Isso, em outras palavras, a fé a qual ela teve e colocou nas mãos do Senhor. Imagina você fazer um voto com o Senhor de alguma bênção, a qual seja impossível, alguma libertação, aleluias, alguma cura de enfermidade. Você fazer um voto ao Senhor, aleluia, seja 12 dias de oração, seja um mês de oração, seja um mês na casa do Senhor, seja uma oferta de sacrifício. Mas a oferta que Ana fez, independentemente, ela nem sabia se ia acontecer, mas ela já chegou e já fez. Ela pediu ao Senhor que se o Senhor abrisse sua madre, e aí dela desse um filho varão, que ela daria por todos os dias na casa do Senhor. Imagina o Senhor ouvindo essa oração, porque o Senhor já sabia daquilo que ela estava pedindo. O Senhor já conhecia aquilo que ela pensava. O Senhor já ouvia a sua oração. Voltando um pouco antes, vemos a decadência a qual Israel estava passando, irmãos. Aqui a Bíblia nos relata que o líder Eli, ele já não estava em situação de comodismo, não sei pela idade, não sei, pode ser também, mas a situação de Eli já estava numa situação a qual muitos de nós encontramos hoje, irmãos. Muitas das vezes neutralizado na situação a qual não movemos avante. Aleluia, mas olha a audácia da irmã Ana. Se o Senhor abrir, a minha madre, se o Senhor me der um filho varão, ela não pediu um filho varão ou uma filha. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se me deres um filho varão, entregarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Isso é
Isso é uma fé a qual devemos ter. E aqui aprendemos com Ana que, independentemente se não recebemos do Senhor, é necessário que oferecemos ao Senhor aquilo que Ele poderá nos dar. Eu não sei aonde ela tirou essa situação a qual ela fez ao Senhor. Possa ser que ela ouviu do seu antepassado, a qual vemos que o povo judeu ele sempre falava da história de Abraão até nos dias dela, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho. Quem sabe ela não se inspirou nisso, não pedindo ao Senhor para sacrificar o filho que o Senhor havia de dar a ela, mas ela se inspirou em oferecer ao Senhor uma oferta agradável a Ele, que se o Senhor desse esse filho a ela, o Senhor, aleluia, ela daria a Ele, ao templo, ao serviço do Senhor. Imagina, irmãos, imagina se eu automaticamente, se eu fosse pai ou fosse mãe, talvez eu não teria essa coragem. Se eu perguntasse a os irmãos aqui que têm filhos, a nossa irmã Débora, a irmã Nete, o irmão Marcos, será se vocês tinham essa coragem de dar um filho ao Senhor como sacrifício na casa dele por algo que você está pedindo ao Senhor? Às vezes não teríamos essa coragem, mas Ana ela foi audaciosa, aleluias. Ana teve essa atitude de oferecer ao Senhor aquilo que ela ainda nem tinha, mas pela fé ela ofereceu a Deus. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. E aqui se encontra: se da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Imagine, irmãos, aleluia, eu creio que esse voto, eu creio que essa atitude de fé agradou ao Senhor, porque naquele momento Israel se encontrava na decadência espiritual. O povo de Israel estava afastado do caminho do Senhor, aleluia, e o Senhor ele se enche, onipresente, onipotente, ele sabe como agir. É como eu disse, ele age fora da lógica humana. O Senhor poderia muito bem estar escolhendo alguma pessoa, algum vaso, alguma pessoa que tinha aquele chamado de ser profeta, juiz naquela época, mas o Senhor escolheu uma mulher, aleluia. O Senhor escolheu uma mulher que não poderia dar filhos, irmãos, aleluia. Está escolhendo o profeta de Israel. Oh Deus Santo, o Senhor é poderoso. O Senhor ele se enche do Senhor. Aleluia. Ela vai muito longe do alcance da nossa consciência, da nossa imaginação. Imagina, aleluia, a alegria que o Senhor teve dela confessar com a sua própria boca: ao Senhor darei um filho. Ela só queria ter essa graça de ser mãe, mas sabemos que o Senhor ele não perde generosidade para ninguém, irmãos. Quando você oferece algo ao Senhor, você pode ter certeza que automaticamente não vai ser uma troca de barganha, mas o Senhor dará em recompensa muito mais daquilo que merecemos, daquilo que pedimos. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no teu coração falava só, se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Aleluias. Imagina você, irmãos, aleluias, você na situação difícil, na situação de deserto, aleluias. Aí vem seu líder espiritual. A Bíblia nos relata que Ana orava. Ana
murmurava, ela não falava alto para ninguém ouvir, não sei. Possa ser que ela falava isso para ela não ter crítica, porque ela já sofria com a sua opositora, aleluias, que queria, aleluias, a atenção do Elcane não conseguia e por isso a irritava. Ela já sofria consequentemente com isso. Aí vem agora Ana orando ao Senhor, subindo à casa do Senhor para adorar o Senhor. Aí vem o seu líder, o seu pastor. Aleluias, afaste desse vinho, tu está embriagado. Imagina, irmãos, chegar o pastor e dizer para você isso. Automaticamente, o que você faria? Você sairia da igreja? Você daria uma resposta à altura ao seu líder espiritual? Aqui vemos o quanto o seu líder, o sacerdote, ele estava, vejo que um pouco, não sei, se naquele momento ele estava, pode ser que na carne, vamos dizer assim, aleluias, afastado um pouco da presença, a chegar ao ponto de dizer isso à mulher, porque consequentemente ele sabia, eu creio que ele sabia dessa situação que ela passava, que ela não tinha filhos, e ela orando ao Senhor, e ela ouvindo o seu líder espiritual, afaste de ti, pare de beber vinho, tu está bêbada, tu está louca, afaste, você não está muito certa. Imagina você ouvindo o seu líder espiritual, aleluias, glórias a Deus. Automaticamente Ana poderia dar uma resposta a ele, né? Poderia ignorá-lo, porque nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias atuais, até mesmo no nosso meio, irmãos, muitas das vezes quando lidamos com irmãos, seja irmãos mais sanguíneos, irmãos de personalidade forte, irmãos mais calmos, muitas das vezes falamos algo e automaticamente a resposta vem de imediato, aleluias, glórias a Deus. Mas vemos o controle de Ana, vemos a espiritualidade de Ana, aleluias, glórias a Deus. Verso 15, porém Ana respondeu e lhe disse, não, Senhor meu, aleluias, olha a maturidade, olha o controle emocional dessa mulher, irmãos, aleluias. Ela poderia muito bem falar com o seu líder espiritual, você não está me entendendo, eu estou em situação deplorável, eu tenho o sonho de ser mãe e não posso, você vem me dizer que eu estou embriagada, você manda me dizer para me afastar do vinho, aleluias, glórias a Deus. E olha o controle emocional de Ana, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Glórias a Deus, Deus bendito, Deus de poder. Irmãos, quem derrama sua alma perante ao Senhor, ele não tem tempo de trazer através dos seus sentimentos humanos, aleluias, porque é através da palavra do Senhor, é através da fé que ele consegue vencer essa situação, essa adversidade, aleluias. Olha a capacidade, olha a maturidade da irmã Ana, aleluias, glórias a Deus. Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem derrama a sua alma perante o Senhor, irmãos, ele não olha para a situação adversa, ele não olha para as situações de diálogos, às vezes, que vem tirar você da comunhão, aleluias. E foi isso que aconteceu com a Ana. Ela poderia muito bem sair do Espírito, sair e perder a comunhão,
mas ela respondeu como o pensamento de todo cristão que deve responder: não, Senhor meu, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Olha o controle emocional dessa mulher, aleluias. Verso 16: não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho fadado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. Glórias a Deus. E o Deus de Israel te conceda a tua petição, a qual pedistes. Aleluias. Aqui vemos o processo a qual Ana passou. Aleluias. O processo de Ana. Processo, Marcos. Deus nos faz a promessa, mas Ele não fala como vai ser o processo. Aleluias. Muitas das vezes Deus tem que usar várias meninas, aleluias, para entrar na nossa vida, para que Deus venha modificar, para que Deus venha nos dar a compreensão, a capacidade, a compaixão, aleluias. E um desses processos foi, aleluias, a Penina, aleluias, a estar perseguindo, a estar irritando a Ana, aleluias, voltando nessa situação. Se fosse nos dias de hoje, até mesmo naquela época, numa situação dessa, muitas das vezes a pessoa poderia perder a estribeira, né? Pensa só uma pessoa te irritando noite e dia. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, você é um estéril, você é uma amaldiçoada. Poderia chegar um momento que Ana poderia dar uns tapas, né, irmãos? Porque muitas das vezes a pessoa sair do espírito, pode acontecer. Mas vemos nesse primeiro processo, aleluias, que Ana orava ao Senhor, Ana chorava ao Senhor, aleluias. Ana não olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas somente balbuciava, aleluias, orava, mexia com seus lábios clamando ao Senhor, porque ela sabia a qual Deus ela orava, uma descendente, aleluia, do povo, aleluia, judeu, a descendente, aleluia, se não me falha a memória, Ana era descendente de Miriam, a qual era irmã de Moisés, aleluias. E vemos aqui a herança de fé, a herança a qual ela teve, aleluia, de estar buscando ao Deus a qual o seu povo a buscava, aleluias. E nesse primeiro processo vemos que ela não perdeu as estribeiras, como aleluias, posso dizer, ela não perdeu as estribeiras, não perdeu a paciência ou a Penina, continuou orando, aleluias. O segundo processo é vir o seu esposo dizendo: não era ele melhor do que 10 filhos, aleluias. Ele poderia muito bem, vamos orar ao Senhor, aleluia. Ele poderia muito bem se juntar a Ana e orar ao Senhor, pedindo a Deus para que venha realizar essa situação, aleluias. Mas Ana continuou no seu propósito, nenhum só momento ela desviou a sua atenção, aleluias, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Esse segundo processo. O terceiro processo é ver Ana, aleluia, ouvindo do seu líder espiritual: afaste de ti esse vinho, afaste de ti esse vinho, porque tu está embriagado. Imagine só, irmãos, você na situação, aleluia, de deserto. Aí é necessário que venham os irmãos, venha o seu líder espiritual, te entenda como líder verdadeiro espiritual, clamando, colocando nas mãos do Senhor. É bem ele falando: afaste de ti esse vinho, aleluias. Mas vemos o domínio de Ana, vemos o controle emocional dessa mulher, irmãos. Porque se fosse nos dias de hoje, muitos de nós às vezes poderíamos perder a paciência e dar uma má resposta, mesmo que pudéssemos arrepender depois, que é o certo. Mas nesse terceiro processo vemos, aleluias, aleluias, o agradecimento de Ana,
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos tenho eu falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição e que pedistes. Vemos, aleluias, aqui vemos o trabalhar do Senhor. Muitas das vezes oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor algo, mas vemos que muitas das vezes ainda não é tempo. Vemos aqui, eu não sei se por esse momento, por este tempo, a qual Ana orava, se era 1 ano, se era 2 anos, se era 5 anos, porque a Bíblia nos relata que Penina teve filhos. Se teve filhos, consequentemente, poderia ser anos, 5, 6, não sei quantos anos. Mas aqui vemos que o Senhor, aleluias, viu que Ana já estava pronta, irmãos, aleluias, glórias a Deus, Deus santo, Deus de poder. E aqui vem a resposta do Senhor através do sacerdote Eli. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Glórias a Deus, Deus santo. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Vemos aqui o agir do Senhor. Vemos aqui, irmãos, que depois dessa palavra Ana melhorou o seu semblante. Depois de ter ouvido essa palavra vindo através do profeta Eli, vemos que ela recebeu a bênção a qual ela tanto pedia. Aleluias, glórias a Deus. Deus santo, Deus de poder, maravilhoso seja o nome do Senhor. Vemos o trabalhar do Senhor, irmãos, glórias a Deus. Verso, aleluias, 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluias. Sabemos que o Senhor nunca esquece dos seus irmãos. Aleluias. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor jamais esquecerá um dos seus. Aleluias. Ana naquele processo a qual era estéril, não podia ter filhos, mas ela não esmoreceu, continuou orando, perseverando em oração, orando ao Senhor. Mas o Senhor não se esqueceu. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Verso 20: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamado seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor dos exércitos. Aleluias. E aqui vemos que, aleluias, valeu a pena Ana perseverar em oração. Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero dizer para você nessa noite: não desista daquilo que você pede a Deus. Não desista, ora, insiste ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele não esquecerá de vós. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Vemos quanto Deus é fiel. Aleluia, e no capítulo mais à frente vemos que o Senhor não deu somente um filho, mas Ana teve 6 filhos. Aleluia, o Senhor é fiel para dar mais daquilo que pedimos a Ele, claro, sendo da sua vontade. Aleluia, Deus santo, Deus de poder. Não sabemos o tempo determinado, não sabemos o tempo certo, mas o tempo do Senhor a resposta virá. Aleluia, uma promessa, um sacrifício, um voto que Ana fez através da sua fé. Darei ao Senhor um filho, e automaticamente o Senhor deu 6 filhos a ela.
Labasui de canta, Ricalabasui de canta, Labasui de canta, aleluia, o Senhor é fiel, o Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é o Deus que fechou a madre de Ana, mas Ele é o Deus que abriu a sua madre, aleluia, no tempo certo, no momento certo, o Senhor concederá aquilo que é da vontade dEle, e aquilo que é para a vida de todos nós. Aleluia, Deus Santo, Deus de poder. A oração de Ana, a perseverança de Ana transformou, mudou a vida de uma nação. Porque aquilo que o Senhor deu a ela, ela deu ao Senhor, e automaticamente a oferta de Ana, aleluia, se tornou um menino, aleluia, chamado Samuel, ao qual foi juiz, foi profeta, a qual foi o exemplo, aleluias, a qual foi um dos profetas que a Bíblia nos relata, aleluias, ungiu a 2 reis, aleluias, é isso que o Senhor faz na vida daquele que clama, na vida daquele que o teme, na vida daquele, aleluias, que não desiste, aleluias, Deus Santo, Deus de poder, aleluias, que vocês e nós nunca venhamos desistir de clamar ao Senhor, que possamos prosseguir, que possamos insistir naquilo que às vezes é difícil aos nossos olhos humanos, mas não é impossível aos olhos do Senhor, porque através de uma palavra, aleluia, o Senhor pode mudar, aleluia, através de uma palavra, aleluia, basta uma palavra que o meu servo, aleluia, ele será curado, basta uma palavra, aleluia, Deus Santo, Deus de poder, louvado, que possamos prosseguir na perseverança da oração, porque a oração, aleluias, ela é a base da vida daquele que tem vida no altar, e não foi diferente com Ana. Ana, por mais que ela sofreu nesses 3 processos, com a Penina, sua opositora, com seu esposo, a qual não compreendeu, e com seu líder espiritual, aleluia, mas ela não desistiu, ela continuou perseverando e fiel ao Senhor, aleluia, na vida daquele que clama e na vida daquele que o teme, aleluia, que essa palavra fica para a meditação da igreja. Eu quero desde já agradecer ao Senhor, agradecer ao pastor pela oportunidade, que o Senhor possa falar, aleluia, poderosamente na vida de cada um de vocês. E desde já eu já agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.